A gente tem até... Isso é importante que a gente veja que ele se reflete, inclusive, na produção do cinema. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes. Nesse momento histórico que você trouxe, pré-Primeira Guerra Mundial, e até no imediato pós-Primeira Guerra Mundial, no cinema, essa hegemonia norte-americana ela não se fazia. Ela não era presente. Os Estados Unidos ele não era hegemônico na produção cinematográfica desde sempre, como a gente acredita que é, pelo que a gente vê hoje, né? Os Estados Unidos é amplamente hegemônico no que tange a essa produção global, essa distribuição global, né? É claro que existem hoje cada vez mais indústrias locais que conseguem atingir grande público, mas no geral sempre muito regionais, e os Estados Unidos conseguem uma amplitude global nesse sentido. Só que nem sempre foi assim. No pós-Primeira Guerra Mundial, é claro que existia um monopólio, mas esse monopólio ele se concentrava em 3, 4, 5 países que detinham esse monopólio de patentes, inclusive. França, Estados Unidos... Reino Unido nem tanto, porque Alemanha? Nem sempre foi esse negócio todo. A Itália era muito forte no cinema, né? Itália, a Alemanha, sobretudo, e Japão. Eram os grandes polos de cinema. Eu lembro de ver um gráfico de alguma coisa assim que falava sobre a distribuição dos filmes no Brasil ao longo do tempo e mostrava que como foi essa virada dos anos 10 para os anos 20, que é onde se consolidou a hegemonia do cinema dos Estados Unidos como distribuidoras mundiais, assim, por conta da chegada do som. E quando vários cineastas de fora vão pra lá também. Sim. Quando a chegada do som, isso tudo muda porque se consolida uma lógica de patente, onde os Estados Unidos e a Alemanha disputam o cenário global no que tange às tecnologias que eles criaram. E aí, nesse sentido, os outros países só poderiam exibir os seus filmes se tivessem usando as tecnologias da Alemanha ou dos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Em 1930, a gente tem um acordo global, um grande cartel, comandado pela Alemanha e pelos Estados Unidos, onde eles dividem o globo em zonas de influência do uso dessas tecnologias. Loucura. E o sul global e o Brasil ficou sob a zona de interesse dos Estados Unidos. E aí, a partir daí, a gente vai ser dominado pelos Estados Unidos. O cinema inteiro, cara. Pela tecnologia. Não sabia que tinha essa virada por causa da tecnologia do som. Por causa do som. Porque eu lembro do gráfico que ele mostrava a distribuição, aí tinha muitos filmes italianos, alemães, franceses, espanhóis e tal. E aí, de repente, Estados Unidos. Sim. E aí é só... A partir ali da segunda metade da década de 25, 26, que começa essa porra toda. E aí, 1930 tem esse acordo. E aí o Brasil fica tomado pela tecnologia. Não, e como isso vai ser fundamental para o próprio processo de fomento e de criação dessa ideologia que vai estar ligada a um sistema pró-Estados Unidos, né? Sim. De alguma maneira, que Perfeito. vai tentar cultuar isso e trazer isso como o elemento natural, né? Perfeito. Como algo que está presente sempre ali. E aí, logo depois disso, vem nazifascismo, derrota na Segunda Guerra Mundial da Alemanha, e aí tudo vira Estados Unidos. Aí, hegemonia total. hegemonia total. Sim. Então, é isso. Assim como em quase tudo, a hegemonia norte-americana se fez pela guerra. Também no cinema. Mas eu acho que, no caso, né, a gente pode até ver que os Estados Unidos, eles são o exemplo mais contemporâneo desse processo. Mas acho que é ver que a produção de uma hegemonia, a produção desse sentido de um senso comum, desse enraizamento dessa determinada forma de cultura, ela está ligada necessariamente a um processo de conflito. Sim. Necessariamente a um processo de disputa, de conflito e de luta. Né? Então, da mesma maneira como a hegemonia britânica conseguiu se constituir sobre a alemã na Primeira Guerra Mundial, essa hegemonia do cinema dos Estados Unidos também vem como esse mesmo produto, assim, né? Assim como acho que... Aí eu não manjo tanto de cinema soviético, né? De cinema do mundo socialista e tal, mas de como a produção cinematográfica, artística desses espaços visava justamente contrapor essa outra hegemonia que foi formada. Né? Mas é até interessante você partir para esse lugar, porque assim, a União Soviética ela também sofreu muito nesse momento por conta dessa disputa de patente da tecnologia do som. Aliás, é curioso porque assim, a União Soviética, ela tem a gente tem a Revolução em 17, e imediatamente depois a União Soviética está produzindo cinema de vanguarda. Está produzindo construtivismo, está produzindo montagem soviética, num momento onde não tinha nem mercado exibidor direito. Porque o mercado exibidor vai embora, porque era tudo privado, e nas mãos dos czares, etc. E esse mercado exibidor vai embora e a União Soviética ela vai se formar em mercados exibidores flutuantes, itinerantes. Vai o Dziga Vertov e os Kinopravdas indo de vilarejo em vilarejo para exibir os filmes, etc. Então, eu só ia comentar que você falou disso dos vilarejos. Tem um filme, que eu acho que é um filme georgiano, chamado Mi Menor. Um filme georgiano chamado Mi Menor, que mostra a primeira cena,
mostra um agente de Estado da União Soviética, né? Eu não lembro de qual estado que era, mas levando a maquininha de cinema pra um vilarejo na casa do caralho, no meio da montanha, que era como muitos deles chegavam nesses espaços e mostravam os filmes. Você falou disso, eu lembrei disso. Perfeitamente. E a União Soviética ela só consegue produzir tecnologia própria lá para metade do segundo da década de 30. Em determinado momento ela estava sob o regime da tecnologia alemã, porque era da zona de influência da Alemanha. Então, assim, é loucura. Como um país que sai de uma Revolução em 17, chega atrasado na tecnologia do som por conta de... A década de 20 é uma década pica para a União Soviética, porque é isso. A ameaça de invasão era iminente, né, na década de 20, e aconteceu na década de 30. E aí, pós Segunda Guerra Mundial, a União Soviética começa a fazer o cinema que disputa a hegemonia global. Muito foda. Bizarro. Né? Não, muito foda. É claro que existe um degrau bastante acima dos Estados Unidos, porque existia uma indústria consolidada. Sim. A galera tem essa noção, né, de que assim, a União Soviética, que a escola traz pra gente essa noção de que a Guerra Fria trouxe essa disputa ideológica entre União Soviética e Estados Unidos como se estivessem no mesmo patamar de igualdade, de produção de tudo. Sim. A diferença é que a União Soviética foi massacrada. Foi devastada por um processo revolucionário e depois disso foi... É isso, devastada pela revolução, pelo processo revolucionário, devastada pela invasão interimperialista, devastada pela Segunda Guerra Mundial e mesmo assim conseguiu se firmar nesse espaço de desenvolvimento cinematográfico, né? O que eu acho que é muito simbólico, porque também mostra que está tudo relacionado à forma de como a produção está organizada. Sim. Eu acho que é essa a questão central, né? A gente vê como tudo isso poderia se articular e se organizar para um outro sentido que poderia produzir outra coisa. Sim. A gente estava até conversando antes no programa sobre a Embrafilme, né? Sobre essa produção do cinema nacional e de como a Embrafilme, dentro das suas contradições, né? Dentro do caráter do regime empresarial militar em que ela é criada, ela ainda assim propõe um outro projeto e uma outra perspectiva que poderia ter sido outra coisa, né? Que poderia ter gerado alguma outra coisa além dessa hegemonia que se refez no Brasil, né? Que, enfim, se consolidou, acho que nos anos 90. Que vinha se construindo, né? Porque a Embrafilme, ela tinha esse financiamento direto, como a gente estava conversando, para produção de cinema nacional, que construiu o público para cinema brasileiro, construiu, portanto, um brasileiro que gosta de ver filme brasileiro. E em determinado momento, na década de 80, a galera começa com esse mesmo discurso da SEDAI, da Petrobras, de que o Estado não consegue financiar, que o Estado não consegue isso, que tem corrupção, que tem isso, tem aquilo. Começa um processo de sucateamento, a Embrafilme passa a não conseguir reagir e fazer os filmes de maneira como fazia anteriormente. Olha só, a Embrafilme não consegue fazer, o Estado não consegue fazer. Aí o Collor hoje foi... Né? Collor esse que foi o responsável por fechar a Embrafilme. Collor, um beijo pra você, hein? Pronto. Boa estadia aí. Então é isso.